Bom, nós temos aí essa questão do cessar-fogo ou não entre Israel e o Hamas, aí que ontem havia sinais de que seria assinado o acordo de paz, se bem que a ocupação de Gaza aí, com suas reservas de gás e tudo, vai ficar já destruído completamente Gaza. Né? Mas vamos ver os últimos movimentos do Netanyahu, porque tem um ponto que circula aí essa guerra faz tempo, que quando tiver a paz, Netanyahu vai preso pelas acusações de corrupção, não é nem pelo Tribunal Penal Internacional. O nosso convidado é o Bruno Uberman, ele é professor do curso de Relações Internacionais da PUC São Paulo. Bruno, obrigado por sua participação aqui no GGN. E daí, sai a paz? Eu que agradeço. Se sai a paz, no futuro próximo, com certeza não, com cessar fogo ou não. Né? Falar de paz na Palestina, a gente tem que falar de justiça, né? E de autodeterminação. Então, o cessar-fogo não traz justiça e autodeterminação. Né? O cessar-fogo é uma negociação vinculada a essa etapa mais recente do conflito e que a gente pode discutir, enfim, né? Porque né, os efeitos dele, os termos dele, tudo mais, os efeitos políticos, mas para a gente falar de justiça, para a gente falar de paz na Palestina, tem que falar de justiça, né? E enquanto isso não for o elemento central, um estado, 2 estados, 3 estados, isso não importa muito, em última instância. O que importa é direitos humanos para todas e todos, democracia para todos e todos, justiça restaurativa e assim por diante. Hoje eu publiquei um artigo aí, pegando como base jornais lá de Israel, jornais da Ásia, e o New York Times também, sobre as reservas de gás lá em Gaza, que poderia resolver todos os problemas de gás aí, e nunca se conseguiu por conta da ocupação de Israel faz tempo. Como é que você acha que vai caminhar aí com essa cabeça imperialista aí de Israel e Estados Unidos a situação de Gaza depois, quando for eventualmente alcançado aí, sistematizado aí essa trégua? Isso certamente é um ponto a ser levado em consideração, né? Por exemplo, Israel tem uma das principais refinarias de petróleo do Oriente Médio sem produzir uma gota de óleo bruto, né? E o Brasil é um dos maiores exportadores de óleo bruto para Israel, um dos 5 maiores exportadores de óleo bruto para Israel. E Israel tem diversos planos de ser um receptor de óleo bruto de outras regiões do Oriente Médio, refinar esse óleo em Israel e exportar para a Europa, né? Ser um entreposto, né, de refinamento e de transporte de óleo, e o que passa certamente pelo gás, né? O gás no mar Mediterrâneo foi recentemente descoberto, faz poucos anos, né? Por exemplo, na época do bloqueio em Gaza de 2005, a gente não sabia disso, algo que foi descoberto de forma muito mais recente, e a maior jazida de petróleo nessa costa do que a gente considera Palestina e Israel fica no território de Gaza. Né? Tem uma parte que vai perto de Tel Aviv, Haifa, mas a maior parte fica em Gaza. Então, isso certamente é um ativo muito grande que os palestinos têm. Eles não têm tecnologia, né, para conseguir extrair esses recursos, mas certamente com auxílios internacionais poderiam, né? E como você colocou, resolveria certamente o problema de energia. Os palestinos, antes dessa atual etapa do conflito, já viviam sem energia elétrica, a economia já estava em frangalhos por causa da agência de energia, né? Então a gente está falando de um recurso fundamental para o mínimo de dignidade e bem-estar que os palestinos podem ter. E certamente isso está por trás, né? Porque quando a gente fala de Oriente Médio, na CIF, a gente sempre está falando de energia, em certo sentido. Sim. Isso não é conspiracionismo, isso é um elemento central. Agora, como é que fica a situação do Netanyahu? De um lado, o Trump agora pressionando por o fim da guerra, os ortodoxos lá, a ultradireita, pressionando para continuar a guerra, os inquéritos e processos contra ele por corrupção. Como é que ele está se movimentando agora que o padrinho maior, o Biden, saiu de cena? É uma situação, acho que, bastante interessante. O Netanyahu ele tem se mostrado um político muito hábil, né, em se manter no poder e atingir os seus objetivos com bastante firmeza, digamos assim.
né? A gente pode discordar dele profundamente, né? Mas para executar um genocídio há 1 ano e meio, basicamente, né? E se manter no poder depois disso tudo, existe muita habilidade nisso daí, né? Então tem que ser tanto na política externa quanto na política interna. Há de se reconhecer isso em relação ao É, Netanyahu. então, mas uma coisa que me chama a atenção aqui, que me deixa decepcionado, aí é que, digamos, os órgãos representativos aqui dos judeus, aqui, CONIB, Federação Israelita, e tudo, que tem boas cabeças lá, humanistas, eles fecharam, não pode ter uma crítica sequer ao Netanyahu. Ou seja, Sim. eles esfrangalharam a imagem dos judeus brasileiros aqui. Eu tenho amigos aí que eu tenho uma preocupação com eles aí, porque pode explodir qualquer momento aí um antissemitismo devido à falta de empatia, a maneira cruel como eles passaram a tratar isso aí, como se Netanyahu representasse o conjunto dos judeus. O que leva a isso? Para mim seria uma resposta muito longa, acho que para conseguir te explicar isso, né? Acho que são várias elaborações, mas no meu ponto de vista, Nassif, eu que, enfim, cresci na comunidade, em certo sentido, né? Faço parte dela, embora de uma forma um pouco externa, né? Um pouco alienada da comunidade. É, a comunidade judaica pós-Segunda Guerra, como você colocou, né, se tornou esse bastião do humanitarismo, né, do liberalismo, combate ao genocídio, à tolerância e tudo mais, né? Mais recentemente, isso, né, porque por um lado é o judeu enquanto grupo social amplo, né? E surge dentro disso esse projeto político nacionalista, que a gente chama de sionismo, que, né, Nassif, a gente pode discutir a respeito das características do nacionalismo de forma geral, mas praticamente todo nacionalismo pode resultar em fascismo, né? E o nacionalismo fundado num colonialismo bastante ativo, que é o caso do israelense, necessariamente leva ao fascismo, né? Então, o que a gente vê é essa tradição judaica que é secular, que é milenar, que se fortalece no pós-Segunda Guerra, após o Holocausto, ela está sendo substituída por essa tradição fascista do sionismo e da defesa a todo custo desse Estado-nação, né? Reduzindo o judaísmo a essa expressão nacionalista, né? E, consequentemente, a CONIB, né? O último congresso da CONIB que aconteceu na Hebraica, alguns poucos meses atrás, você deve ter acompanhado isso, foi uma reunião da extrema-direita brasileira, né? Com o Cláudio Lotenberg, o presidente da instituição, criticando o presidente da República de forma bastante, né, simplória. Eu vou né? te falar. Eu vou falar aqui para não incorrer em nada. Eu vou te falar. Eu estava. O Lutemberg, além de ter se oferecido para ser ministro do Isso. Bolsonaro, ele contribuiu com a campanha do Bolsonaro. Daí eu trouxe um militante aqui, um judeu de boa cepa aqui. Quando eu coloquei, ele falou: mas ele também fez parte do grupo de trabalho do Lula. Eu falei: isso aí não é atenuante, isso é agravante. Ou seja, você criou uma indústria do antissemitismo onde não existia. E você usa isso, ele, o irmão, tudo usam isso aí como uma forma de fazer rede social, de ter influência sobre os grupos empresariais, pouco se lixando para o impacto sobre a colônia judaica. Eu acho inacreditável. Isso não é uma agenda dos Lotenbergs, né? Acho que eles só são a expressão brasileira mais bem acabada desse projeto que vem de Israel. Né? Sim. É um projeto centralizado na política externa israelense, que a gente chama de Hasbará, né? Esse órgão de propaganda, né, israelense, e que se tornou um instrumento das extremas direitas globais. Né? Você viu, por exemplo, recentemente o Eduardo Bolsonaro, né, que agiu em conjunto com o Estado de Israel para facilitar a fuga do soldado israelense que estava aqui no Brasil passando férias na Bahia, e o Ministério Público entrou com uma representação contra ele após o pedido da advogada brasileira que trabalha para essa ONG palestina sediada na Europa. Né? Então você tem aqui, né, e o Eduardo Bolsonaro certamente é um sujeito que se coloca, né, porque a crítica do antissemitismo se tornou o último instrumento, é um instrumento muito forte,
né, de você calar as críticas a Israel. E, obviamente, vão ter aqueles que vão utilizar da crítica a Israel para serem antissemitas. Né? Sim, Isso existe. tem o Essa antissemitismo. minoria sempre existiu e sempre existirá. Né? O antissemitismo nunca vai deixar de existir dentro do capitalismo, assim como toda forma de racismo. Né? A gente tem que entender isso. Mas, de alguma forma, o projeto israelense é um projeto que parte do pressuposto que o antissemitismo é irresolvível e, portanto, vamos nos fechar num país murado e vamos, né, nos trancafiar aqui e lutar contra o mundo que quer nos exterminar. Né? Essa é uma mentalidade do sionista. Né? Então, toda crítica a Israel é uma crítica ao judaísmo, em última instância. Um ataque a Israel é um ataque ao judaísmo. Né? E isso é o que eu coloquei anteriormente. Isso acaba com esse judaísmo que o judeu, historicamente, ele representa a convivência da diversidade, da coexistência, da harmonia entre o diferente. Que você não precisa se cercar entre os iguais para você sobreviver. Né? Que a diversidade é muito mais interessante que a gente viver em diversidade. Né? E o judaísmo expressou isso e o sionismo busca, né, interromper essa tradição judaica. Eu vou te falar, dá uma baita saudade aí. Em Poços de Caldas tinha 4 senhoras fantásticas. 2 minhas tias libanesas, 2 as donas da Casa Bela, judias, que tinham uma convivência maravilhosa. Sim. O melhor amigo do meu pai era o Abraham Seitzman, judeu. Eu tive, ao longo de toda a minha carreira profissional, minha vida para São Paulo aqui, e amigos judeus que foram para Israel no começo, lá, acreditando no sonho da democracia social lá. E é interessante que essas lideranças sionistas, até depois, se quiser fazer pesquisa, eu tenho alguns dados aqui, que eu levantei da biografia do Walter Moreira Salles. Eles passaram pelo Brasil, década de 20, 30, e o grande anfitrião deles era o patriarca dos Klabin. E eles até trouxeram cientistas de peso para cá. O Einstein. Montaram a Orquima. Não, mas digo aqui para o Brasil, montaram a Orquima, que foi a primeira a trabalhar com minérios atômicos. Entendi. E tudo. E o Acordo de Balfour, que foi um químico judeu que acertou com a Inglaterra na Primeira Guerra, que eles queriam, pelo que me contaram, no Rio de Janeiro, as pessoas que conviveram com a Orquima, né? E houve um acordo que eles queriam uma determinada fórmula aí para metal e tudo, e foi fornecida em troca do apoio futuro. Mas é uma pena que um país... Hoje eu conversava com uma pessoa que trabalhou na equipe do Jatene. O Jatene é um filho de libaneses que vem para cá e cria uma melhor tecnologia aí cardíaca. Esse senhor aí, que é o Adolfo, judeu, que trabalhava com o Jatene e cria os primeiros equipamentos para o coração e tudo. Ou seja, essa parceria entre todas as raças aí é uma característica humanitária fantástica, civilizatória, né? É uma pena. O que você está trazendo exemplos da comunidade árabe e da comunidade judaica, né? Que acho que vem muito da sua experiência, né? E judeus e árabes sempre conviveram muito bem, né? Sim. Tanto que os judeus que viviam no Oriente Médio, né, enquanto minorias religiosas nos países de maioria muçulmana, obviamente sofriam problemas. Não estou aqui querendo romancear esse passado, mas não era antissemitismo o problema que eles sofriam. Né? Não sofriam perseguição sistemática e subjugação e superexploração do trabalho e, em última instância, extermínio. Né? Isso tem um historiador israelense chamado Avi Shlaim, né? Ele fala: o problema do antissemitismo é um problema europeu, não um problema muçulmano, árabe, nada disso. Né? Existia convivência, né? Uma convivência que obviamente tem problemas, né? Mas convivência. E essa convivência que existia nos países árabes, quando eles vieram para o Brasil, eles mantiveram, né? Porque os primeiros imigrantes judeus que vieram para cá eram turcos e árabes, né? Então, aquela convivência que existia lá veio para cá, e é isso que você está falando, da sua experiência e tudo mais. E mesmo quando vieram os judeus europeus, eles se misturaram, eles mantiveram essa convivência entre o diferente, assim por diante. Né? E isso foi transformado pelo sionismo.
né? É O isso. sionismo que vai se construir em oposição ao árabe, em oposição ao muçulmano e assim por diante, para, né, se colocar como superior, né? E é isso que é o colonialismo, o racismo e tudo mais.